Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, trazendo a você a Palavra de Deus, trazendo a você como nós podemos estar alinhados no centro da vontade de Deus, como nós podemos andar dentro da verdade, conhecendo a verdade, proclamando a verdade, anunciando que Cristo voltará e como nós podemos ver nas Escrituras os dias de hoje, o que está acontecendo à nossa volta e o propósito de Deus e como nós podemos entender isto à luz das Escrituras. Bem, hoje conversaremos sobre um tema muito interessante, sobre a dança na Bíblia. Durante muito tempo, não se ouvia falar de dança na igreja. Hoje nós já temos dança profética, dança de adoração, grupos de dança dentro dos ministérios de louvor da igreja. Como nós podemos ver isso nas Escrituras? Vamos ver a dança na Bíblia? Prepare o seu coração. Deixe o Espírito Santo falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, este é um assunto muito interessante. Para nós, brasileiros, a gente fica pensando, durante tanto tempo recebemos o Evangelho aqui no Brasil através de missionários americanos, ingleses, europeus, até mesmo australianos, alemães, dinamarqueses, suecos, suíços. Sim, e a cultura ali não trazia dentro da rotina, da liturgia da igreja, a dança. Durante muito tempo, nem um violão na igreja, era somente o órgão, ou o harmônio, ou o piano, e não tinha palmas. E hoje nós temos um culto tão alegre. Nós temos um culto com palmas, com danças, as pessoas se movimentam, agitam os braços e tem dança. De onde veio isso? Como nós podemos ver a dança na Bíblia? O que Deus nos fala sobre a dança? Vamos ver? Nós encontramos no livro de Cantares, Cantares de Salomão, capítulo 6, o versículo 13, e o capítulo 7, o versículo 1. Nós lemos assim: Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te contemplemos. A esposa diz: Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? O esposo diz: Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. Bem, o livro de Cantares é um poema de amor do esposo para sua esposa, simbolizando Cristo e a igreja, simbolizando a nação de Israel, simbolizando os filhos de Deus e o Senhor. Esse cântico de amor. E nós vamos ver aqui um coral cantando, vendo, contemplando este amor, e o coro diz: Volta, volta, ó Sulamita, volta para que nós te contemplemos. E ela pergunta: Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? O que seria isso, dança de Manaim? Bem, nós sabemos que Manaim, ou acampamento de anjos, foi quando Jacó voltava de Padã Arã, e Jacó, então, em determinado momento da sua trajetória, do seu retorno para a casa de seu pai, ele contemplou um acampamento de anjos. Muitos têm muitas dúvidas com relação a isto aí, mas porque Manaim vai falar sobre dois grupos, ou seja, o encontro do celestial com o humano ou material.
Manaim, um acampamento de anjos. Manaim, quando dois grupos se encontram. Então muitos acham que essa dança de Manaim é uma dança entre, ou podemos dizer, um evento na época aqui de Salomão, de dança de dois grupos, encontro de dois grupos. E a Sulamita diz: por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Manaim? Então, estamos falando aqui sobre alegria, alegria, dança. Nós podemos ver aí tão bonita a dança hebraica, com os pandeiros, há muita alegria, mas é algo tão pueril, é algo tão bonito, tão puro, não é verdade? A dança hebraica. E aqui a palavra de Deus está nos dizendo que o esposo diz: ai, que formosos são os teus passos dados de sandálias. Não sei se você já contemplou, já teve a oportunidade de ver a dança hebraica. As mulheres, os homens também dançando, são os passos, são rodas indo e vindo, é algo assim tão, podemos dizer assim, tão gostoso de se ver. Hoje existem muitas danças sensuais, muitas danças imorais, muitas danças que levam as pessoas para este lado da sensualidade. Mas a dança mesmo, Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus em que nos céus a festa, a dança. Isto mesmo, os anjos dançam. Isto mesmo, o céu é um lugar de alegria. A palavra de Deus nos diz que Deus ama tanto a alegria. A alegria é um fruto da presença do Senhor, é um fruto do Espírito, que lá diante de Deus, até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza fica alegre diante de Deus. E a dança é essa forma de nós podermos caminhar na presença dEle. E aqui diz, quando nós vemos as músicas e as danças do retorno de Israel para a sua terra. Jeremias 31, de 8 a 13 diz: eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto que não tropeçarão. Porque sou pai para Israel, Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, anunciai entre as terras longínquas do mar, e dizei: aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Hão de vir e exultar na altura de Sião. Ah, que texto maravilhoso! E diz: radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros, dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca desfalecerão. Então a Virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Aqui o Senhor está dizendo que Ele iria transformar em alegria a tristeza do seu povo. Isso com relação aos momentos quando Israel esteve disperso, quando Israel esteve no cativeiro, lá na Babilônia, quando Israel foi disperso pelo mundo. O Senhor disse: eu vou trazer o meu povo de volta e vou trazê-los com alegria. Eu vou transformar a sua tristeza em regozijo. Eu vou trazer dança no meio do povo. Eles virão, as mulheres que estão para dar à luz, as que estão de parto, os que estão enfermos, os que estão mais velhos, todos virão. E nós vimos isto no retorno dos judeus para Israel.
em 1948, vindo do mundo inteiro, vindo de tantas nações, vieram para Eretz Israel, para aquele pequenino pedaço de terra ali que foi prometido a Abraão, Isaque, Jacó. Deus prometeu e haveria de trazê-los com júbilo, com dança. E nós podemos ver isto, este júbilo e esta dança, quando Israel voltou para a terra. Nós podemos ver nos filmes, nos documentários, a alegria de estarem ali na sua terra, a alegria de voltarem, de terem o seu ambiente, a sua nação. É muito lindo ver como que a palavra de Deus se cumpre, como que a palavra de Deus, ela é a verdade, e Deus a cumpre nos mínimos detalhes. Ele disse que traria o seu povo e os consolaria. Ele os traria com júbilo, transformando a sua tristeza em alegria. Nós vamos ver também que quando Israel estava vindo para a sua terra, saindo do Egito, houve alegria. A cada momento, quando Deus ia trazendo vitória para o seu povo, quando o Senhor abriu o Mar Vermelho, Israel passou a pés enxutos, quando todo o exército de Faraó tombou ali, submerso pelo Mar Vermelho, quando Israel contemplou tudo aquilo, houve dança de vitória. Vamos ver? Nós vamos ver aqui em Êxodo 15, de 20 a 21, a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Podemos ver aí a idosa Miriam, ela já tinha seus 80 anos, quando ela, 83, 85, quando ela saiu cantando junto com Abraão. Com Abraão, não, desculpe, com Moisés, junto com Moisés e junto com todo o povo de Israel ali, diz a palavra, e Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Dança, dança, alegria. E não foi uma dançazinha de meia hora, mas eles se alegraram, eles festejaram, eles se alegraram na presença do Senhor. Nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de festa, é um Deus que nos dá vitórias. E nas vitórias, comemorações de cada vitória. Nós vamos ver canções de vitórias nas guerras. Davi, as mulheres de Israel, em 1 Samuel 21, versículo 11, está escrito, porém os servos de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares? Quando Saul voltava da guerra, e naquela guerra, quando Davi venceu Golias e os filisteus foram derrotados, e as mulheres saíram com tamborins, saíram com pandeiros, cantando em alegria, dizendo, Saul venceu milhares, porém Davi seus 10 milhares. Sabemos que a partir daí, Saul fica com muita inveja de Davi e Saul começa a perseguir Davi. Mas havia dança nas vitórias, nas guerras, havia dança. Nós também, quando temos grandes vitórias do Senhor, grandes vitórias na nossa vida pessoal, na igreja, no rompimento de um ministério, em missões, nós vamos adorando ao Senhor com danças. Quando a gente está muito feliz, a gente manifesta isso com o corpo, a gente dança, a gente pula, a gente se alegra. Sim, quando você vê um desafio vencido, alguém que lutou para passar numa prova, para entrar para a faculdade, para ter o seu diploma, para ter a sua graduação, quando nasce o filho, recebeu a notícia de que vai ser pai ou mãe, há uma alegria, aquela vontade de pular, de rodar, de cantar, alegria própria de vitórias. Nós vamos ver também a adoração ao Senhor com adufes e danças.
Diz a palavra assim, Salmo 150, verso 4. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Sim, a adoração ao Senhor trazia junto com ela música. Música. Nós sabemos como a música é importante. Nós sabemos como a música é de Deus, é para o Senhor. Sabemos que o inimigo tem deturpado a beleza da música, tem estragado com mensagens tão terríveis e com ritmos ou algo tão baixo, tão sensual, tão desagradável. Mas nós vemos como que a adoração ao Senhor implica em harmonia, implica em perfeição, em beleza. Adorai ao Senhor com adufes e com danças. Podemos adorar a Deus com dança, isso mesmo. Há muitos que não aceitam a dança na igreja, a palavra diz, adorai ao Senhor com adufes e com danças. Nós vamos ver que houve alegria para trazer a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém. Houve uma alegria e houve dança quando Davi estava conduzindo a arca. Em primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, verso 25, nós lemos, foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Foram levar com alegria. E Davi veio dançando, nós conhecemos a história. Davi vem dançando na frente da arca, louvando ao Senhor. A alegria ligada com a dança, ligada com a adoração, a alegria do Senhor. Nós vamos ver também alegria no canto e no cumprimento da obra do Senhor. Em 2 Crônicas 23, 18, nós lemos, entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito no livro de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Então, havia alegria no trabalho sacerdotal. Havia alegria, havia canto. As crianças, desde pequeninas, os meninos com 7 anos, já começavam a se preparar para o grande coral masculino ali em Israel, para cultuarem o nome do Senhor, para se alegrarem com júbilo pela obra do Senhor. A obra de Deus é feita com alegria. As coisas de Deus, elas caminham dentro dessa ótica de alegria, porque o nosso Deus, esse Deus perfeito, esse Deus sábio, é um Deus de alegria. Você pode imaginar dança nos céus? Você pode imaginar Jesus junto com os discípulos em alegria e festejando as grandes festas do povo de Israel? Podemos imaginar, sim, a alegria, os cânticos. A Bíblia fala quando Jesus cantou ali um hino depois da ceia, ele cantou. A música, o festejar fazem parte do caráter de Deus e da orientação do Senhor para o seu povo. A dança, ela está ligada com tudo isso, ela está ligada com a vitória, ela está ligada com a alegria de um rompimento de um momento especial na história do povo, na história pessoal. A dança faz parte, ela está dentro de nós. É muito lindo a gente ver o povo ali na África. Nós podemos ver assim como que a dança faz parte do africano. Eles podem não ter o que comer, eles podem ter um mínimo para viver, para a sua subsistência, mas eles têm uma alegria e a dança está dentro deles.
todos os seus cultos são cultos alegres, cultos festivos. Eles vêm para trazer a sua oferta e eles vêm saltando, pulando, se alegrando em oferecer ao Senhor o seu culto. Nós vamos ver que os justos se alegram no Senhor. Está escrito em Isaías 24, de 14 a 15. Eles levantam a voz e cantam com alegria. Por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente, nas terras do mar, no nome do Senhor, Deus de Israel. Os justos cantam com alegria. É isso. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor nos renova. A alegria do Senhor nos dá força para prosseguir. E nós vamos ver que a dança, a alegria, o mover diante de vitórias e diante de expectativas, isso tudo é muito saudável e maravilhoso. Nós vamos ver a palavra dizendo de cânticos de júbilo e alegria eterna para os resgatados do Senhor. Isaías 35, 10. A Bíblia é cheia de alegria. A Bíblia é cheia de momentos de apoteoses e de danças de louvor. Diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Os resgatados do Senhor voltarão. Voltarão a Sião com júbilo. É isso. Quando eu e você, quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, nós então experimentamos algo tão tremendo, uma limpeza no nosso coração. Experimentamos o Senhor Jesus assentar-se no trono da nossa vida. Experimentamos uma alegria indizível, uma segurança que nos traz paz, mas enche o nosso coração de verdadeira alegria. Então voltarão os resgatados. Resgatados são aqueles que foram comprados pelo Senhor. Nós fomos comprados por Ele, tirados do mercado de escravos e colocados na obra do Senhor, no seu jardim, para amá-lo, servi-lo, contemplá-lo e sermos filhos de Deus. Nós vamos ver as promessas de júbilo e de alegria em adoração ao Senhor. Jeremias 33, 10 e 11, diz assim: assim diz o Senhor, nesse lugar que vós dizeis que está deserto, sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas, sem homens, sem moradores, sem animais, ainda se ouvirá a voz de júbilo e de alegria, e a voz de noivo e de noiva, e a voz dos que cantam. Rendei graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra, como no princípio, diz o Senhor. Ele diz: eu vou restaurar a voz de júbilo. Eu vou restaurar. A tristeza faz as pessoas chorarem. A tristeza faz descair o semblante. A tristeza faz envelhecer, como diz Davi, adoecer os ossos. A tristeza consome. A tristeza definha. A tristeza traz a pessoa para a solidão, para o escuro. Mas a alegria, ela é como se abrisse a janela da nossa alma, abrisse para Deus e para a esperança. O Senhor nosso Deus é este Deus de alegria, este Deus maravilhoso. Eu me lembro da história de um menininho que perdeu o seu cachorrinho. Os cachorrinhos não vivem muito tempo. E o cachorrinho morreu e o menino estava muito, muito triste. E ele ficava só
chorando, só chorando. E o seu avô veio, soube da morte do cachorrinho e veio para consolar o neto. E o menininho chorando ali. Então o avô chegou e disse: vem aqui com o vovô. Vamos olhar aqui da janela, vamos ver algumas coisas aqui. Abriu a janela da sala da casa e começaram a ver as pessoas passando, e a ver as flores, a ver o céu, as nuvens. E ele falou: olha com o vovô, vamos ver tudo que você está vendo aqui fora. Vai falando para mim aquilo que você está vendo. Ele disse: ah, vovô, eu estou vendo a florzinha do jardim. Isso mesmo, e que mais? Ah, eu estou vendo lá do outro lado, está passando um menino lá na outra rua, do outro lado da rua. Ah, e que mais? E eles foram conversando, contemplando, e daí a pouquinho os dois estavam rindo. O que o vovô estava fazendo? Abriu para o seu neto uma outra janela. Não aquela de ficar vendo apenas a perda, o sofrimento, a tristeza do momento, mas abrir janela para ver quanta coisa estava ali fora para ser contemplada e trazer alegria. Nós precisamos abrir a janela da nossa vida para a palavra de Deus, para a esperança que Jesus Cristo nos trouxe, para aquilo que Ele nos prometeu e contemplar a alegria do Senhor. A Bíblia nos fala de dança. Nós vemos a dança, Deus trouxe a dança, no meio do seu povo havia dança, havia alegria, havia um mover-se diante de Deus em júbilo, em alegria, por causa das vitórias do Senhor, por causa da presença do Senhor com o seu povo. E onde Deus está, ali há alegria. Como diz o texto que nós lemos, gozo terão, perpétua alegria os coroará. E deles fugirá toda tristeza e todo gemido. Deus quer que você se alegre na sua presença. Deus quer que você cante de júbilo. Deus quer que você possa ter momentos de alegria. Quantas vezes em casa, eu e meu esposo, às vezes a gente diz: vamos dançar um pouquinho, vamos louvar ao Senhor de todo o coração aqui. E a gente tem algumas canções, algumas músicas que tem aquele ritmo tão alegre, tão gostoso, que mexe com o nosso corpo, e a gente brinca, e a gente ri, e a gente dança, e a gente se alegra, e sentimos a alegria do Senhor fluindo do nosso interior. Deus é um Deus de alegria, um Deus em que nos céus a palavra nos diz que quando um pecador se arrepende, tem júbilo no céu, tem festa no céu, tem dança, tem gozo, tem júbilo. Vamos orar então, para que a alegria do Senhor invada a sua vida e encha seu coração? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, como eu preciso da Tua alegria, como eu preciso de Ti, como eu preciso da Tua paz. Eu Te coloco nas Tuas mãos, o meu coração. Lava-me, Senhor, purifica-me, perdoa os meus pecados, tira toda a impureza do meu interior e dá-me um coração puro na Tua presença. Encha-me com a Tua alegria, encha-me com a Tua paz, encha-me com o Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti para fazer a Tua vontade e ser inteiramente Teu. Recebe a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. É orar, é entregar, confiar e descansar. E então, saltar de alegria na presença deste Deus tão maravilhoso. Este Deus de alegria que foi nos preparar um lugar para que estejamos sempre juntos.
Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, quando estaremos aqui alinhando os ponteiros para ter uma vida bonita na presença de Deus, em gozo, em alegria, com dança e festividade, porque Deus é um Deus de alegria. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.